Então vamos lá, meninos, voltando. Então reparem, né? Para a gente identificar quando é cabível recurso ordinário constitucional, a gente precisa primeiro identificar, veja, quem seria a autoridade coatora para o processo e julgamento do habeas corpus. E aí, vejam, a competência do habeas corpus é definida pela autoridade coatora. Então, vamos voltar aqui, olha, onde a gente estava na aula no bloco anterior, e aí reparem, né? Veja, então, dentre os recursos constitucionais está o recurso ordinário constitucional, que é um recurso cabível contra a decisão que, atenção, gente, denega o habeas corpus. E aí, repare, então, quem é a autoridade coatora? Se a autoridade coatora é um juiz estadual, eu impetro o habeas corpus no TJ. Se é um juiz federal, eu impetro o habeas corpus no TRF. Se o TJ ou o TRF denegam a ordem de habeas corpus, aí sim o recurso cabível é o recurso ordinário constitucional para o STJ, como estabelece o artigo 105, 2A da Constituição Federal, ok? Mas aí repare, gente, vejam, né? E se a minha autoridade coatora for o próprio TJ ou o TRF? Então, imagine, o TJ ou o TRF é considerado autoridade coatora. É um exemplo assim, veja, a prisão ela não foi decretada pelo juiz. O juiz permitiu que o indivíduo permanecesse em liberdade, aí, de repente, o tribunal decreta a prisão, a defesa ou o próprio acusado reputa que aquela prisão é ilegal, quer atacar essa prisão decretada direto pelo tribunal. Então, vai fazer o quê? Se entende que a autoridade coatora é o TJ ou o TRF, impetra o habeas corpus no STJ. E aí, reparem, gente, se o STJ denegar a ordem de habeas corpus, então não conceder o habeas corpus, eu posso recorrer da decisão através de um recurso ordinário constitucional para o STF. Então, atenção nesse detalhe, veja, ordem de habeas corpus denegada por um tribunal. O recurso cabível é o recurso ordinário constitucional, certo? Se for um tribunal inferior, o recurso é o recurso ordinário constitucional para o STJ. E se for uma ordem de habeas corpus denegada por tribunal superior, aí é o recurso ordinário constitucional para o STF julgar, com fundamento no artigo 102, 2A da Constituição. Mas agora reparem, e se a nossa autoridade coatora fosse, presta atenção nisso, delegado de polícia? Então, imagine que você tenha um inquérito policial instaurado numa conduta flagrantemente atípica. E aí, nesse caso, eu preciso impetrar um habeas corpus para derrubar esse inquérito, ou seja, para extinguir o inquérito, para pôr fim ao procedimento, aquilo que a gente chama de trancar o inquérito policial. Numa situação como essa, gente, se a minha autoridade coatora é o delegado, eu impetro um habeas corpus perante o juiz de primeira instância. E se o juiz de primeira instância, atenção, conceder ou denegar a ordem de habeas corpus, gente, o recurso cabível é o recurso em sentido estrito. Para quem julgar? Para o tribunal TJ ou TRF, dependendo da hipótese. Então, preste atenção nisso, gente. Olha só. Se a ordem de habeas corpus tiver sido denegada por um tribunal, o recurso cabível é o recurso ordinário constitucional. Mas se a ordem de habeas corpus tiver sido denegada pelo juiz de primeira instância, tendo sido concedida ou tendo sido denegada, o recurso cabível é o recurso em sentido estrito. Tudo bem? Guardou essa dica? Beleza. Ana, fiquei com uma dúvida. Imagine que você tenha um habeas corpus em que a autoridade coatora, eu preciso impetrar um habeas corpus contra um ato. Opa!
um ato praticado pelo juiz do juizado especial criminal. Quem é que julga um habeas corpus contra ato do juiz do juizado especial criminal? Gente, quem é que julga a apelação do juizado? Não é a turma recursal? Então, se eu tiver que impetrar um habeas corpus contra ato do juizado especial criminal, eu vou impetrar o habeas corpus na turma recursal. Ana, e se a turma recursal denegar ou conceder a ordem e tal? Gente, neste caso, veja, se a ordem de habeas corpus for denegada, previsão de recurso a gente não tem, mas a gente pode impetrar um outro habeas corpus contra o ato da turma recursal. E aí vem a questão, se a turma recursal é a autoridade coatora, se direto a turma recursal é a autoridade coatora, então, nesse caso, como é que eu impetro o habeas corpus, hein? E aí, repare, gente, que existe uma súmula do STF, que é a súmula 690. A súmula 690, embora ela realmente exista, ela é superada. O próprio STF não julga de acordo com a súmula desde um mês depois da súmula. A súmula foi elaborada, um mês depois o STF parou de usar. Então, presta atenção, é como se ela tivesse sido cancelada, tá? Então, o que eu quero que você entenda? Se eu tenho como autoridade coatora a turma recursal dos juizados, vejam, neste caso, o meu habeas corpus vai ser impetrado no TJ, se for turma recursal estadual, ou no TRF, se for turma recursal de juizados federais. Tranquilo, gente? Entendido isso? Fechado? Então, beleza. Então, vejam, nós vimos aqui os recursos constitucionais, né? Qual é o prazo do recurso ordinário constitucional? 5 dias, certo? De acordo lá com a Lei 8.038 de 90. Então, veja, recurso extraordinário, 15 dias, recurso especial, 15 dias, recurso ordinário constitucional, 5 dias, ok? Ana, e os recursos ordinários? O que significa recurso ordinário? Gente, recursos constitucionais são os que estão previstos na Constituição. Os recursos ordinários são aqueles previstos nas normas infraconstitucionais, em regra, no Código de Processo Penal, não é isso? Então, são recursos considerados recursos ordinários aplicáveis ao processo penal. Repare, o primeiro deles, os embargos de declaração. Lógico, gente, no processo penal existem embargos declaratórios, da mesma forma que no processo civil. E quando é que cabe embargos de declaração? Quando a decisão for omissa, obscura, ambígua, contraditória, não é isso? Então, quando houver contrariedade, ambiguidade, omissão, obscuridade na decisão, seja ela uma sentença ou um acórdão, você pode opor embargos de declaração. E qual é o prazo para a oposição dos embargos de declaração? Gente, o prazo dos embargos de declaração, veja, regra é de 2 dias, ok? Contados da sentença ou do acórdão, certo? Mas se eu estiver diante de embargos de declaração contra sentença dos juizados especiais criminais, o prazo dos embargos de declaração será de 5 dias. Ok, gente? Entendido isso? Certo? Então, é importante que a gente se lembre dessa situação. E aí vem uma pergunta. Vamos imaginar a seguinte hipótese. Eu tenho uma sentença penal. Seja ela a sentença na vara criminal ou até mesmo uma sentença no juizado, não importa. Mas eu tenho uma sentença. E aí, repare, essa sentença, imagine que ela seja omissa. E eu precise opor os embargos de declaração. Só que o meu prazo de apelação também está correndo. Então, se eu entrar com os embargos de declaração, o que acontece com o prazo da apelação? Ele é interrompido. Então, ele zera e depois do julgamento dos embargos de declaração, aí ele volta e corre inteiro. Então, se eu, por exemplo, contra a sentença da vara criminal proferida pelo juiz singular, tinha 5 dias para apelar, mas a sentença é omissa, dentro de 2 dias eu entro com os embargos de declaração, e aí o prazo da apelação zera.
Julgados os embargos de declaração, aí eu vou ter 5 dias para entrar com a apelação. No juizado especial, o prazo dos embargos é 5 e o prazo da apelação também é diferente. Mas dá na mesma. Se eu entrei com os embargos de declaração, o prazo da apelação é interrompido. Tudo bem? Bom, o Código de Processo Penal não diz isso, mas a Lei 9.099 fala e o Código de Processo Civil sempre defendeu a interrupção do prazo. Certo? Agora, veja, o outro recurso cabível, né, no processo penal é o recurso em sentido estrito. Então, veja, o recurso em sentido estrito, o famoso rese, né? Na prova não vai aparecer rese, vai aparecer recurso em sentido estrito. Muito bem, gente. O recurso em sentido estrito, prazo para a interposição do recurso em sentido estrito é de 5 dias. Mas presta atenção, olha só. O recurso em sentido estrito, a apelação e o agravo em execução são recursos no processo penal que têm prazo dúplice. O que significa esse prazo dúplice? Significa o seguinte, existe o prazo para interpor o recurso, aí depois que a gente interpõe o recurso, o juiz vai analisar se admite o recurso ou não. Se ele admitir o recurso, aí ele intima a parte para apresentar as razões recursais. Então, diferente do que acontece no processo civil, no processo penal, a interposição ocorre num período, num prazo, e as razões recursais são apresentadas depois, em outro prazo. Ana, se a parte quiser, ela já pode apresentar as razões junto com a interposição? Poder pode, não precisa. Né? Então, de novo, no recurso em sentido estrito, na apelação e no agravo da Lei de Execuções Penais, existe o prazo de interposição, aí o juiz analisa se recebe ou não o recurso, se receber, intima o recorrente para apresentar as razões recursais. Nesse momento, surge um problema. Afinal de contas, como é que eu vou avaliar se o recurso é tempestivo ou intempestivo? Gente, a tempestividade do recurso, ela é avaliada no prazo de interposição. Então, se a parte deu entrada no recurso, no recurso em sentido estrito, por exemplo, dentro de 5 dias, o recurso foi recebido, o recurso já é tempestivo. Aí imagine que eu tenha sido intimado como advogado do recorrente para apresentar as razões e perca o prazo das razões. O prazo das razões recursais no processo penal é um prazo impróprio. O que significa isso? Ele não preclui. Então, mesmo que eu entre com as razões fora do prazo, elas serão aceitas, desde que a interposição tenha sido protocolada no prazo certo. Tudo bem? Então, a tempestividade dos recursos no processo penal é avaliada de acordo com a interposição, ok? Então, vamos voltar, presta atenção para você entender isso. Então, eu tenho no recurso em sentido estrito o prazo de 5 dias, ó, para a interposição e o prazo de 2 dias para as razões recursais. E aí, apresentadas as razões recursais, a parte contrária é intimada para apresentar as contra-razões, ok? Tranquilo? Bom, depois nós temos o recurso de apelação, não é isso? Qual é o prazo para a apelação, gente? E aí, repare, né? No caso da apelação, vou botar em outra cor aqui para a gente não confundir, se é uma apelação contra, veja, sentença proferida fora do juizado especial, então, assim, a regra, vamos colocar a regra, fica mais fácil. Então, a regra é prazo de 5 dias para a interposição e 8 dias para as razões, ok? E a mesma situação se impõe, repare, 5 dias de interposição é o prazo para a gente avaliar se o recurso é tempestivo ou intempestivo. Ficou claro? Depois que o juiz recebe o recurso de apelação, é que ele vai intimar o recorrente
para apresentar as razões recursais dentro do prazo de 8 dias. E apresentadas as razões, a parte contrária é intimada para apresentar as contra-razões. Novamente, vou frisar isso. A tempestividade do recurso, ela é avaliada pela interposição e não pelas razões. Então, se eu perder o prazo para apresentar as razões, mesmo fora do prazo, eu posso apresentá-las. O que interessa é se eu apresentei a petição de interposição do recurso no prazo certo. Tudo bem? Agora, quando eu estou numa apelação no juizado especial criminal, a situação é diferente. Porque quando é uma apelação no juizado especial criminal, o prazo é único. O prazo é de 10 dias. E aí, veja, é prazo de 10 dias para a interposição mais as razões. Aqui as razões têm que vir junto, que nem acontece no processo civil. Tudo bem, gente? Entendido? Ana, e qual é o último recurso ordinário? Não é o último, mas dentro desse slide é, tá? Então, veja, agora nós vamos falar do agravo da Lei de Execuções Penais, que caiu, inclusive, na última segunda fase, né? Então, o agravo da Lei de Execuções Penais, gente, olha só, a Lei de Execuções, ela diz assim, dos incidentes da execução caberá agravo. A Lei de Execuções não fala mais nada sobre o recurso. No momento em que o agravo em execução é um recurso que, na verdade, substituiu hipóteses que antes eram hipóteses previstas para o recurso em sentido estrito, ele acabou, gente, veja, assumindo do recurso em sentido estrito o procedimento. Então, o prazo, o procedimento do agravo em execução é o mesmo do recurso em sentido estrito. Então, o que eu preciso que você entenda? Que o agravo em execução, olha só, ele tem o mesmo prazo do rese, é igual ao rese, ou seja, 5 dias para a interposição, 2 dias para as razões. Só que todos esses recursos aqui, gente, são recursos ordinários, presta atenção, chamados de recursos ordinários comuns. E por que eles são recursos ordinários comuns? Porque são recursos que podem ser interpostos tanto pela acusação quanto pela defesa, ok? Então, tanto a acusação quanto a defesa podem opor recurso ordinário comum de embargo de declaração, de rese, de apelação, agravo em execução. Mas existem os recursos ordinários especiais. Eram 2. Só que um deles foi revogado pela reforma de 2008, que era o protesto por novo júri. Hoje não existe mais protesto por novo júri. Então, hoje, o recurso ordinário especial que existe é o recurso de embargos infringentes e de nulidade. Ok? Agora, o recurso de embargos infringentes de nulidade é chamado de recurso ordinário especial porque só a defesa pode interpor esse recurso. E quando é que cabe o recurso de embargos infringentes de nulidade no processo penal? Vamos pegar esse slide aqui, apagar tudo, porque eu vou precisar... Oh, Deus, esse slide não vai apagar. Vamos para frente, então. Quando é que cabe, gente, o recurso de embargos infringentes e de nulidade? Gente, esse recurso é um recurso que só é cabível se 3 requisitos estiverem presentes. Vamos prestar atenção para a gente não esquecer, porque por conta do caso do Lula, existe uma chance grande de que esse recurso apareça na nossa prova. Então, vejam, quando é que cabe embargos infringentes de nulidade? Primeiro, eu tenho que estar diante de uma decisão proferida no 2º grau. Como assim, Ana? Decisão proferida no 2º grau. Então, tem que ser, gente, no julgamento de uma apelação. Então, tem que ser do julgamento
da apelação, do recurso em sentido estrito ou do agravo da Lei de Execuções Penais. Então, vejam, não pode ser, por exemplo, no julgamento de um habeas corpus, não pode ser do julgamento de uma revisão criminal, não cabe embargos infringentes de nulidade do julgamento de revisão criminal, nem do julgamento de habeas corpus, tudo bem? Então, tem que ser uma decisão proferida no segundo grau, ok? Necessariamente uma decisão proferida no segundo grau, certo? Então, reparem, o que eu preciso que você preste atenção? Você tem que ter atenção nisso. Tem que ser no julgamento de uma apelação, no julgamento de um recurso em sentido estrito, no julgamento de um agravo da Lei de Execuções Penais. Vamos tentar entender, para você ficar mais claro. Vamos pensar no caso do Lula? Olha só, gente, olha a situação. Lula foi condenado na primeira instância lá pela 4ª Vara Federal de Curitiba. O Sérgio Moro condenou Lula, não foi? Aí, veja, contra a decisão proferida pelo Sérgio Moro na condenação do Lula, foi interposta pela defesa a apelação. Então, a apelação interposta pela defesa foi julgada no TRF, não é? Da 4ª Região. E aí, veja, lá no TRF da 4ª Região, participaram do julgamento do recurso do Lula 3 desembargadores. Certo? Bom, e aí veja, quais são as possibilidades? Então, eu posso estar diante de um julgamento na apelação lá do Lula, em que os 3 desembargadores foram a favor do Lula. Poderia estar diante de uma situação em que os 3 desembargadores fossem contra Lula, é isso, não é? Ou poderia estar diante de uma situação em que 2 desembargadores fossem contra ele e um a favor, ou 2 a favor dele, enfim. Eu poderia ter uma decisão unânime ou uma decisão não unânime. Preste atenção nisso. Então, eu tenho uma decisão proferida no julgamento de uma apelação, de um recurso em sentido estrito ou de um agravo da Lei de Execuções Penais. Mas não basta isso. Tem que ser uma decisão não unânime. No caso do Lula, gente, olha só, ele foi julgado lá na primeira instância, é isso, não é? E foi condenado. Aí a defesa apela da decisão, apelou lá no TRF da 4ª Região, certo? No julgamento da apelação, participam 3 desembargadores. E aí, repare, se um daqueles desembargadores houvesse votado favoravelmente a Lula, eu teria uma decisão proferida no segundo grau, portanto, no julgamento da apelação, não unânime. E, gente, olha só, esse é o terceiro requisito importante, certo? Que é o fato da decisão ser desfavorável ao réu. Então, 3 são os requisitos para os embargos infringentes de nulidade. Uma decisão proferida no julgamento de uma apelação, de um recurso em sentido estrito ou de um agravo em execução, portanto, uma decisão proferida no segundo grau, não unânime e desfavorável ao réu. Ou seja, deveriam existir 2 votos contra o réu e 1 voto a favor. No caso do Lula, isso não aconteceu. A decisão foi unânime e, por isso, não foi possível a oposição dos embargos infringentes e de nulidade. Tudo bem? Os embargos infringentes de nulidade, gente, eles têm que ser opostos dentro do prazo de 10 dias. Então, o prazo para a interposição dos embargos infringentes de nulidade é de 10 dias. Veja, e 10 dias para razões junto com a interposição. Então, interposição e razões dentro do mesmo prazo, certo? E os embargos infringentes e de nulidade têm um diferencial. Veja, é um recurso que só devolve o voto vencido. Então, o que acontece? Quando esse voto vencido é parcial, vou te dar um exemplo. Então, imaginem que os 3 desembargadores tivessem votado pela condenação do Lula, mas um deles entendesse que a pena deveria ser menor. Então, nesse caso, embora a decisão tenha sido dos 3 desembargadores pela condenação,
havia um voto favorável ao réu. Então, a defesa podia entrar com embargos, e poderia, né, entrar com embargos infringentes de nulidade, buscando a redução da pena. Então, se o desembargador vencido, mas que deu um voto favorável ao réu, tiver proferido um voto parcial, o recurso vai se limitar àquilo que foi dito a favor do réu no voto vencido. Tudo bem? Então, é um recurso que só devolve para o tribunal o voto vencido. Quem é que julga os embargos infringentes de nulidade? O próprio TJ, o próprio TRF, só que numa Câmara ou turma ampliada com 5 desembargadores. Tudo bem? Então, esses são os recursos ordinários, olha, comuns, né? Na verdade, os comuns são os embargos de declaração, recurso em sentido estrito, a apelação e o agravo da Lei de Execuções Penais. E, vejam, o recurso ordinário especial, que é privativo da defesa, é o recurso de embargos infringentes de nulidade. Ana, o Código de Processo Penal também prevê a carta testemunhável. Realmente, o Código prevê carta testemunhável. E quando é que eu me utilizo da carta testemunhável? Presta atenção, tem gente que nem diz que aquilo é recurso, diz que é uma medida que faz subir um recurso que não subiu. Então, imaginem que você tenha interposto um recurso em sentido estrito ou um agravo em execução. Só esses dois casos, tá? Um recurso em sentido estrito ou um agravo em execução. Você interpôs esse recurso perante o juiz de primeira instância. E o juiz não recebeu o recurso, não admitiu o recurso. Nesse caso, eu posso entrar com a carta testemunhável, porque ela vai fazer o recurso que você entrou e o juiz não a recebeu, subir para o tribunal. Tudo bem? Da mesma forma, pode acontecer de você entrar com recurso em sentido estrito, com um agravo em execução ou uma apelação. Nesse caso, a apelação está incluída. E o juiz até receber o recurso, mas meio que sentar em cima do processo, não remeteu o processo para a segunda instância. Ele admitiu o recurso, mas não encaminhou os autos. Nesse caso, você também pode entrar com a carta testemunhável. Tudo bem? Então, tem gente que diz, isso não é propriamente um recurso, é um meio de fazer o recurso subir, ok? Por isso que teve uma prova em que caiu assim, qual a medida cabível, entendeu? E aí, era carta testemunhável. Lógico que nem sempre, gente, a expressão medida vai ser utilizada aqui. Às vezes vai aparecer recurso mesmo, tá bom? Então, atenção nisso, certo? Quando é que eu me utilizo desses recursos? Gente, e apelação, hein? Quando é que cabe apelação? Bom, cabe apelação toda vez que você tem uma sentença condenatória ou absolutória proferida pelo juiz singular. Ou quando você tiver uma decisão, veja, com força de definitiva. O que é uma decisão com força de definitiva? Vejam, agora nós temos aqui um problema bem relativamente sério. Olha só. A apelação, ela está prevista no artigo 593 do Código de Processo Penal, certo? Então, vejam, está lá escrito no artigo 593. Do CPP. Caberá apelação, inciso 1, das sentenças condenatórias ou absolutórias proferidas pelo juiz singular. Beleza, certo? É uma sentença que condena ou absolve. Inciso 2, caberá apelação das decisões definitivas ou com força de definitivas não previstas no capítulo anterior. E inciso 3, caberá apelação contra as decisões, contra a sentença proferida pelo tribunal do júri. Ok? Então, aqui é sentença do juiz singular. Então, a sentença proferida pela vara criminal, cabe apelação no inciso 1. Da sentença do júri, cabe apelação no inciso 3. E o inciso 2? Bom, o inciso 2 é o que a gente chama de apelação supletiva ou residual. Veja, no processo penal, a classificação das decisões, ela é feita da seguinte forma. Existem decisões interlocutórias e existem decisões definitivas.
O que são as decisões definitivas no processo penal? São as decisões que fazem coisa julgada material. Então, para eu considerar que a decisão é definitiva, é preciso que ela faça coisa julgada material, viu? E aí, repare, são decisões definitivas as sentenças que condenam ou absolvem o réu, e ainda são decisões definitivas as decisões que declaram extinta a punibilidade do acusado. Então, decidiu pela extinção da punibilidade em razão da prescrição, da decadência, da renúncia ao direito de queixa, do perdão, da perempção. São decisões definitivas porque fazem coisa julgada, mas não são, para o processo penal, consideradas sentenças. São chamadas de decisões terminativas de mérito. Tudo bem? E as interlocutórias? As interlocutórias podem ser interlocutórias simples ou interlocutórias mistas ou com força de definitivas. O que é uma interlocutória mista ou com força de definitiva? Ela pode ser terminativa, que são as decisões que extinguem o processo sem julgamento do mérito. Exemplo, a rejeição da denúncia ou da queixa e a impronúncia. São decisões interlocutórias mistas terminativas. Elas põem fim ao processo, mas não fazem coisa julgada material. Tudo bem? E existem as decisões interlocutórias mistas não terminativas, como é o caso da pronúncia e da desclassificação na primeira fase do júri. Certo? Em relação à pronúncia e à desclassificação, reparem, quando o juiz pronuncia o réu, a decisão ela é extremamente importante. Ela põe fim à primeira fase do procedimento do júri, ela que permite que a segunda fase aconteça, e ela limita o conteúdo que vai ser apresentado ao plenário do júri. Como assim? Imaginem que o réu tivesse sido denunciado por homicídio qualificado. Mas durante a primeira fase do júri, o juiz tivesse se convencido do seguinte: tem prova da infração, tem indício de autoria do homicídio, mas não da qualificadora. E aí, imaginem que o juiz pronuncia o réu por homicídio simples. Bom, lógico que o MP pode recorrer da decisão. Mas julgado esse recurso ou não havendo recurso e confirmado que a pronúncia é por homicídio simples, o réu só vai a júri por homicídio simples. A qualificadora morreu. Entendeu? Então, a gente fala que a pronúncia é uma decisão com força de definitiva. Ela não é uma sentença, mas ela tem força de definitiva. É uma interlocutória mista, não terminativa. E a desclassificação? Repare que em função da desclassificação, gente, o procedimento é todo alterado, né? Então, ela também é uma interlocutória mista, não terminativa. Fato é, gente, que essas decisões que são chamadas de decisões com força de definitivas, que são as interlocutórias mistas, ou elas estão dentro do recurso em sentido estrito, ou, se não estiverem dentro do recurso em sentido estrito, o recurso cabível será a apelação. Por quê? Porque o recurso em sentido estrito é taxativo. Ele é numerus clausus. O que significa isso? Gente, o recurso em sentido estrito só é cabível das hipóteses que estão previstas no artigo 581. No próximo bloco, nós vamos começar vendo a lista das hipóteses do recurso em sentido estrito. Eu vou mostrar para você aquelas que têm mais possibilidade. E depois vamos trabalhar as nossas questões, tá bom? Já volto já.